Oh bendita e santa Rosa, a Senhora é tudo para mim. Por isso eu quero sempre reconhecer que preciso de ti. Aonde eu estiver, quero ter minha fé firmada em ti, pois não quero esquecer um instante sequer que preciso de ti. Essa minha grande fortaleza, em quem posso firme confiar, porque sei que nas horas difíceis da vida a Senhora não me faltará. Na alegria, na tristeza e na dor, quero sempre lembrar-me de ti. Quero sempre sentir, ó bendita Rosa, tua graça recair sobre mim. Teu imenso amor sem medida, tua graça divina sem par, me motiva a lutar e o mal não temer, e o teu nome, ó Rosa, exaltar no transitar desta vida. Enquanto aqui eu peregrinar, quero ser sempre conduzido por ti e tua luz. Os meus passos guia. O amor é um sentimento mais belo da vida. O amor é um sentimento criado por Deus. Este amor nasceu com Deus e com sua formosura. É tão imenso que nada pode comparar. Este amor
é que criou as belezas do mundo, criou a vida que nele hoje há, criou a natureza para o homem desfrutar, criou até a vida em nossos corações, criou a pureza das águas cristalinas, criou a beleza do profundo mar. O amor é um sentimento mais belo da vida. O amor é um sentimento criado por Deus. Este amor nasceu com Deus e com sua formosura. É tão imenso que nada pode comparar. Este amor que vive em nossos corações é que nos motiva a viver neste mundo, a lutar com fé e o mal derrotar. Este amor é que nos leva para a glória celeste, nos transformando em santos e anjos. É este amor que existe em Deus. O amor é um sentimento mais belo da vida. O amor é um sentimento criado por Deus. Este amor nasceu com Deus e com sua formosura. É tão imenso que nada pode comparar. Este amor é que criou uma das maiores maravilhas, criou uma santa, pura e gloriosa, criou a minha querida avó Rosa. E se não bastasse a criação desta santa poderosa, criou também o primaz desta igreja, seu vaso puro, repleto de glória. O amor é um sentimento mais belo da vida. O amor é um sentimento
perfeito criado por Deus. Este amor nasceu com Deus e com sua formosura. É tão imenso que nada pode comparar. O amor, o amor, o amor. Caríssimos irmãos, eu lhes apresento a minha saudação, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus esteja na vida de todos, bem como as bênçãos de nossa santa e querida avó Rosa e a proteção celeste de nosso santo e querido irmão Aldo. Que esta reunião seja mais um motivo de nossa união como povo de Deus, para que possamos vencer em santidade aqui nesta terra. E desta feita desejo naturalmente que a unção do Espírito Santo aqui esteja alimentando e fortalecendo a fé de cada um dos prezados irmãos que aqui vieram justamente com este propósito. Creia que conosco já se fazem presente santos e anjos de Deus, o nosso Pai, para nos fortalecer e para nos abençoar. Convido os irmãos para ficarem em pé, para que então nós possamos orar, suplicando a graça e a bênção de nosso Senhor para a nossa reunião. Com a reverência de todos, e eu oro a favor de toda a igreja. Santíssimo Deus, onipotente Pai Criador, mais uma vez diante de Ti, ó Senhor, estamos reunidos. Felizes e agradecidos por estarmos na Santa Igreja Apostólica, a Igreja do outro Consolador, a Igreja do nosso Bom Pastor. Sim, ó Senhor Deus, eis aqui o Teu povo reunido, com o propósito de alimentar o seu espírito e o bom ânimo na fé. Aqui se reuniu o Teu povo. Eu, como Teu servo, suplico-Te, ó Senhor Deus, ó bondoso Jesus, que nos envolva com o Teu santo manto, nos conceda uma porção do Teu Santo Espírito, ó Senhor, e manifeste a Tua glória nessa oportunidade. Nos traga o alimento do reino dos céus, para que todos saiam daqui mais fortes, mais destemidos, mais certos de sua fé. Santa, santa e querida avó, que o Teu consolo seja uma constante em nossa vida, ó querida e santa avó Rosa, e que nessa oportunidade, mais uma vez, a Senhora possa manifestar a Tua graça e conceder o Teu santo alimento e a Tua bênção. Que este Teu povo, ó santa e querida avó Rosa, saiam daqui realmente fortalecidos e mais animados nesta fé. E a cada dia nós possamos fazer mais por nossa Santa Igreja, ó Santa Avó, porque para isso aqui viemos, e isso realmente é o nosso desejo. Viemos com este propósito, crendo que a Senhora aqui estaria junto com a Mãe Virgem Maria, com Jesus e com os santos e anjos de Deus, o nosso Pai, junto com o nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Ó querido e santo profeta, certos de que o Senhor está conosco, nos guardando e nos abençoando, ó santo primaz, receba a nossa gratidão. Eu te peço a tua bênção também para aqueles que aqui não estarão, ó santo primaz. O Senhor sabe onde os mesmos estão. Que a tua bênção alcance os nossos irmãos que por um motivo e outro não estarão aqui, e muitos deles talvez estão participando dessa reunião online. Sim, ó santo profeta, hoje muitas congregações se reuniram para prestar louvor e adoração a Ti por mais um ano que estamos concretizando, ó santo primaz. A festa de aniversário da igreja e da Santa e Querida Avó Rosa em muitas congregações hoje já foi comemorado. Por conseguinte, que estes louvores tenham sido alcançados ao trono de Deus, o nosso Pai, e que dessa feita também seja agora conosco que aqui estamos em nossa sede. Obrigado ao Santo Primaz por mais essa oportunidade. Cremos que o Senhor aqui está conosco, por isso louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Amém.
Cantemos o hino de número 1, Igreja Forte. Sim, ó queridos irmãos, este ano, centenário do nosso santo e querido irmão Aldo, estamos prestando a ele nossa homenagem de todo o nosso coração, expressando o nosso amor que sentimos por ele. E nesta oportunidade eu também quero transmitir a toda a igreja uma mensagem que glorifica e enaltece o nome do santo e querido irmão Aldo por este ano que para nós é tão especial. Tem por título essa mensagem, essa reflexão, Tanto Amor. E nos diz, nesta nova semana, às vésperas do dia 10 de junho, somos convidados a refletir sobre o infinito amor de Deus e sobre uma de suas maiores bênçãos concedidas ao seu povo, a formação da Igreja Apostólica. O hino Tanto Amor nos inspira a contemplar esta dádiva, lembrando-nos do cuidado divino ao enviar à Santa Avó Rosa o Consolador prometido e o Santo Irmão Aldo, seu fiel sucessor e profeta do amor. Em seu perfeito amor de Pai, Deus já havia nos dado Jesus como nosso irmão maior e apresentado a Santíssima Virgem Maria como nossa Mãe Celestial. Mas em sua bondade permitiu que vivêssemos o cumprimento de gloriosas profecias, concedendo-nos a graça de conhecer e conviver com estes dois santos poderosos, pilares fundamentais da restauração da Igreja Apostólica. Assim, ele nos formou como uma verdadeira igreja espiritual, unida pelo amor, pela fé e pela esperança. Neste período tão especial, celebramos o aniversário de nossa querida Santa Avó Rosa e os 72 anos de vitória da Igreja Apostólica, também nos aproximando do centenário de nascimento do Santo Irmão Aldo. São datas que não apenas marcam a história, mas nos recorda da herança espiritual que recebemos, vidas inteiras dedicadas à obra de Deus e ao cuidado de seu povo. Ao cantarmos Tanto Amor, elevamos nossa voz em gratidão. Gratidão pelo Consolador, gratidão pelo Santo Irmão Aldo, nosso santo pastor. Gratidão pela Igreja restaurada e pela certeza de que nossa caminhada rumo ao céu jamais será solitária. Cada verso deste hino nos lembra que Deus cercou seu povo de direção, amparo e ternura, fortalecendo a nossa união como família apostólica. Que estas celebrações sejam mais do que memória, sejam momentos de renovação da fé, de louvor sincero e de reconhecimento pelo amor divino que se manifesta em nossa história. Afinal, se existe uma expressão capaz de resumir a trajetória deste povo e as dádivas recebidas dos céus, ela ecoa em cada refrão do hino que neste momento ouviremos por todo o coral, o hino que tem por título Tanto Amor.
montanhas, seu profundo poder. Vejo no alto mar e na imensidão do ar. Vejo nos milagres do Santo Primaz, sua glória infinita, que tanto amor me traz. Prossigo o meu caminhar, sempre a me aproximando ao céu quero chegar. Chegarei ao fim da jornada, o caminho assim até o meu destino. Agradeço, ó meu Criador, pela tua bondade e profundo amor, pois nos enviaste o Consolador e o Santo Irmão Aldo, Primaz Sucessor.
cheia de amor e bondade, pois quando ainda mocinha já fazia caridade. Ela
Eu era como aquele pobre menino que andava pelas ruas a perambular, sem pai, sem mãe. Lá se via o pequenino, sem o aconchego de um simples lar. A noite chega, finda-se mais um dia, cansado e abatido, batendo de porta em porta, mas não era atendido. Assim era eu, alma cansada e triste, espírito faminto, sedento e oprimido. Assim era eu, assim eu vivia, sem ter paz e alegria. Vivia sem Deus, meus companheiros eram angústia e só tormento. A noite findou, surgiu para mim um novo dia. Uma porta se abriu para mim, nova esperança raiou, e Deus com seu infinito amor me fez encontrar um novo lar. Nele encontrei Jesus Salvador e a Santa Rosa, Espírito Consolador. Hoje feliz estou entoando esta canção, externando a Deus a mais profunda gratidão. Obrigado, Senhor, por eu ter encontrado esta igreja apostólica, caminho santo que me deu a liberdade e o sofrimento de outrora já nem me lembro mais.
necessário. Santo Espírito Consolador, dedico a ti o meu louvor e sincera gratidão. Muito parabéns, Consolador. Cumprir sua palavra e seu grande amor, amor de Pai puro e santo, que tira seus filhos da dor. À sua frente, para o caminho iluminar, de dia a sua retaguarda, para o inimigo os livrar. E assim Deus com sua glória, sabedoria e grande poder, através do santo Moisés, grandes milagres ele pôde fazer. Libertando um povo do domínio do mal, dando-lhe paz e saúde e a proteção celestial. Céu
Neste hino contamos a história que estes versos encerram, a vida daquela menina que já era santa na terra. Nasceu a 10 de junho, há muitos anos atrás, trazendo do céu o refúgio, a justiça, o consolo e a paz. Rosa, assim foi chamada, nome que nos lembra o amor
abrigando o juízo perfeito, com o dom de discernimento. Após sofrer toda sorte de provações e perseguições, derrotou o poder da morte com vida de santas ações. Foi assim a escolhida por Deus, o Pai Criador. Com Jesus formou esta igreja e se tornou o Consolador. Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, hoje é o teu aniversário e da Igreja Apostólica. Neste santuário te glorificamos para todo sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, agradeço muito a presença de cada um dos senhores e senhoras nessa oportunidade, bem como a atenção, a reverência, o respeito necessários e merecido para este momento tão especial em nossa vida. Que todos neste momento também possam receber a mensagem que irei transmitir a toda a igreja e que possam bem compreender essa mensagem ao ponto de colocá-la em prática também em vossas vidas. O exemplo de nossa santa e querida Avó Rosa como santa de Deus nesta terra e à frente desta santa igreja. A nossa mensagem nos diz assim, que a Santa Avó Rosa sempre demonstrou profundo amor e fé em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus Cristo e na Virgem Maria. E além disso, cultivava um amor sincero pelo próximo. Era uma mulher bondosa e misericordiosa, que buscava a justiça e o bem, procurando ou preocupando-se com o bem-estar dos semelhantes e ajudando todos que a procuravam. Amava a verdade, mesmo quando isso lhe trazia sofrimento por defendê-la. Por volta dos anos 60 de idade, em meados de 1953, surgiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo, um movimento religioso denominado Tenda de Deus pro Salvação e Cura Divina. Liderado pelo pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa,
Odete Correia Coutinho. Este movimento, por providência divina, estabeleceu-se próximo à casa da senhora Rosa, que decidiu conhecer o trabalho e que, ao participar, sentiu em seu coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus na salvação de almas. Contudo, o movimento ainda não possuía uma base doutrinária sólida, reunindo pessoas de diferentes credos e ideias religiosas, o que gerava dificuldade para Jesus e para também os responsáveis da época. A irmã Rosa, como era conhecida, percebeu a boa vontade do pastor Eurico e de sua esposa e também de alguns fiéis, passando então a frequentar assiduamente as reuniões, cujo objetivo era pregar o Evangelho e interceder pelo povo por meio de oração e imposição das mãos. Sentindo-se chamada por Jesus para uma missão especial, pois seu maior desejo era servi-lo, ao retornar de uma dessas reuniões, ela prostrou-se de joelho em sua casa e fez uma oração dizendo: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo, para viver somente para o Senhor. Então o movimento religioso seguia adiante, mas havia pessoas mal intencionadas cujo objetivo não era formar uma igreja e sim obter vantagens financeiras pessoais. Foi então que Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Neste sonho, ela viu uma igreja que realizava o batismo dos fiéis em uma lagoa e que de repente o povo desapareceu de sua presença. Desesperada, começou a procurá-los, até que surgiu diante dela um ser celestial vestido de branco, que era o próprio Jesus. A irmã Rosa então perguntou ao nosso Senhor: meu Senhor, onde está o meu povo? E Jesus lhe responde: o teu povo está correndo perigo. Então ela pergunta novamente: mas qual é o perigo, meu Senhor? Então Jesus lhe mostrou que uma das pessoas que participava da organização do movimento religioso, que estava em viagem ao exterior, retornaria com a intenção de tomar para si aquele trabalho religioso. E na manhã seguinte, então, a irmã Rosa, que não exercia nenhum cargo na administração daquele movimento, foi até a casa do pastor Eurico para relatar-lhe o sonho. Mas como o homem mencionado encontrava-se em outro país, o pastor Eurico acreditou que não havia motivo para preocupações. No entanto, naquele mesmo instante a campainha tocou e era o mensageiro do correio trazendo um telegrama do homem que estava no exterior, informando que chegaria naquele dia e pedindo que fosse recebido no aeroporto. Diante deste acontecimento, o pastor Eurico e sua esposa reconheceram que se tratava de uma providência divina. Compreenderam que Jesus havia aparecido à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Por terem crido e confiado em sua palavra, nosso Senhor Jesus, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, davam então início à grande obra de salvação e de redenção nesta terra. Dias depois, Jesus se revelou pessoalmente à irmã Rosa e lhe orientou que a partir daquele momento, ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete se reunissem para orar. E por meio dela, Jesus orientaria a formação da igreja, transmitindo então sua doutrina, estabelecendo disciplina e regra de vida justa e honrada, afastando o povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Desta forma, a igreja foi sendo estruturada e para a realização das reuniões, então alugou-se um salão na rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé. Jesus, por intermédio da irmã Rosa, ordenou que o pastor Eurico fosse ungido como bispo e que sua esposa Odete recebessem a unção como missionária da igreja. A irmã Rosa, por sua vez, foi ungida diaconisa.
Dotada de sabedoria, prudência e do dom de discernir os espíritos, ela reconhecia quem era sincero e quem não era. Assim, empenhou-se em proteger o bispo Eurico e a missionária contra aqueles que, movidos por más intenções, buscavam impor suas próprias ideias, explorar a igreja e manipular o povo. Foi a partir deste princípio que Jesus organizou a direção da igreja, estabelecendo a Santa Barrosa como o principal vaso por meio do qual ele se manifestaria, concedendo o dom da revelação e da profecia. A Igreja Apostólica teve início em 1954, com o seu estatuto devidamente registrado em cartório, sob orientação de nosso Senhor Jesus. E uma das primeiras orientações de Jesus sobre a doutrina foi o ensinamento da fé em Maria Santíssima, nos santos e nos anjos. A direção da igreja recebeu instruções para ensinar os fiéis acerca do poder que lhes foi concedido para auxiliar e proteger o povo na terra, cumprindo o ministério com toda a virtude e autoridade do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus destacou a importância da santificação da alma e do amor ao próximo, valores fundamentais para a vida cristã. Outra diretriz importante dada por Jesus dizia respeito à liturgia e ao modo de conduzir aos trabalhos e sacramentos na igreja. Ela proibiu, por exemplo, excessos, exageros e qualquer forma de fanatismo, práticas que haviam surgido em alguns grupos religiosos e que, no início da igreja, algumas pessoas tentaram introduzir. A transformação da igreja foi extraordinária, graças à Santa Barrosa e às medidas sábias e justas que ela tomou para aperfeiçoá-la, conforme a vontade de Jesus. Durante seu ministério, a Santa Barrosa enfrentou lutas, ciladas e perigos, mas com a autoridade divina e com Jesus ao seu lado desfez os planos de falsos e invejosos que buscavam distorcer a missão da Igreja Apostólica. Além disso, ela preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram porta-vozes da doutrina revelada por Jesus através dela. A Santa Avó também organizou o ministério de pastores encarregados de levar a mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Estruturou o ministério de obreiros responsáveis por zelar pelos trabalhos e sacramentos e instruiu o ministério da música, formando um coral dedicado a glorificar a Deus e aos seus santos. Foi assim que nosso Senhor Jesus revelou toda a vontade soberana de Deus Pai à Santa Barrosa, exatamente como havia profetizado, ao mencionar o outro Consolador, dizendo: Ele, ou seja, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. E então, ao ser arrebatada por Jesus aos céus, para receber o galardão de Espírito Consolador, a Santa Barrosa transmitiu seus dons e virtudes ao irmão Aldo, que se tornou seu sucessor e representante do seu poder. Hoje, ele está na glória celestial e a Igreja Apostólica permanece firme e preparada para seguir adiante, cumprindo sua missão e alcançando muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico! A luta é grande e muitas lutas haveremos de enfrentar, mas maior é o poder que habita nesta igreja e sobre nós, o poder de Deus, nosso Pai, e de seus santos. Entre eles, Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa Santa e querida Barrosa como Espírito Consolador e o Santo Primaz Irmão Aldo como nosso Supremo Pastor, pastor deste santo rebanho, além dos santos e anjos. Tenham ânimo, força e coragem. Confie no governo seguro destes santos e em nossa querida e amada
Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, eis aí uma mensagem de grande relevância para estes dias que para nós são tão especiais. Já no início de nossa reunião, nós ouvimos um hino que falou a respeito do maior sentimento de Deus, o nosso Pai. Depois tivemos um outro hino, também cantado em solo, que falou a respeito de nossa Santa e Querida Barrosa, a respeito deste sentimento, que é justamente o sentimento do amor. Pensemos um pouco mais a respeito deste sentimento tão nobre, ó queridos irmãos, que precisa abranger a toda a Igreja Apostólica. Não bastaria que estivesse em nossa Santa Barrosa, em Jesus, no Santo Irmão para que nós possamos vencer. É preciso que este sentimento estejam em todos nós. E então, refletindo em nossa Santa e Querida Barrosa, nós saberemos como agir em nosso dia a dia, para que nós possamos ser como espelhos da Santa Barrosa, do Santo Irmão Aldo, Jesus, do Reino dos Céus. Tanto amor, ó queridos irmãos, foi o que a nossa Santa e Querida Barrosa desenvolveu à frente desta Santa Igreja. Ela desenvolveu o dom de amar. E este sentimento, ó queridos irmãos, ele nos leva a reagirmos para o bem das pessoas. E ela amava sem perguntar o que vou ganhar com isto. Este ou isso é uma das principais bases deste sentimento, ó queridos irmãos, o amor. Como Jesus também amou aos próximos ou às pessoas, a Santa e Querida Barrosa também assim o fez. O amor de Jesus fez com que acontecesse muitos milagres, muitas pessoas fossem bem-aventuradas. E assim também a Santa e Querida Barrosa o fez. Sim, o amor, ó queridos irmãos, ele não escolhe a quem deve ser amado. Este sentimento de Deus, nosso Pai, ele precisa ser assim. Ele não pode ser escolhido a quem eu vou amar, a quem eu vou fazer o bem. E assim agia a nossa Santa e Querida Avó. Aliás, ela não tinha apenas amor. Ela tinha o amor supremo em si. Sim, a nossa Santa e Querida Barrosa tinha o amor supremo. Não é só sentimento, ó queridos irmãos, isto. Mas é justamente o que move uma pessoa para o bem, para reagir como Deus reage a favor da humanidade nesta terra. E a Santa e Querida Avó, como Santa do Reino dos Céus, designada por nosso Senhor Jesus, se entregou de uma maneira completa ao nosso Senhor Jesus para viver para Ele e viver naturalmente para com as pessoas, em nosso caso, para com a igreja. Ao ponto de ela, em um dado momento em sua casa, orar dizendo: Senhor, eu morro para o mundo. Este mundo já não me pertence mais. Eu viverei somente para Ti. E viver para Jesus, ó queridos irmãos, é justamente isso. É desenvolver o potencial que Ele coloca dentro de nós, para fazer o bem, muitas vezes, sem olhar a quem. Sim, o amor dela, ó queridos irmãos, não era baseado em merecimento, mas em o quanto eu posso fazer. Ela apenas queria fazer o bem, apenas queria amar. O quanto eu posso servir, este era o desejo dela. E como eu disse, ela não escolhia a quem amar, é quem está precisando. Assim mostrou nosso Senhor. Conta-nos a história da Santa e Querida Avó, que em um determinado tempo de seu viver, ela morava próximo a um campo de futebol.
Em um determinado dia, após um jogo, algumas pessoas ali ficaram. Em um determinado momento, começou ali uma briga entre alguns homens. Interessante que alguns brigavam e outros apenas ficavam olhando aquela briga. E a nossa santa e querida avó Rosa, ó, queridos irmãos, ela vendo aquilo, ela reagiu a contento. Ela foi lá e desfez aquela briga. Deu algumas broncas naqueles que estavam envolvidos de maneira direta e também indireta para com aquelas atitudes. Ela poderia apenas fechar a sua porta, fechar a sua janela e omitir, não é mesmo? Entrar para dentro da sua casa. Mas o amor que Jesus colocou em seu ser, não deixaria ela reagir desta maneira. Ela foi lá e desfez aquela briga que ali estava acontecendo. Sim, ó queridos irmãos, às vezes o amor, ele vai nos causar risco. E talvez até ela estava em risco naquele momento, não é mesmo? Tinha um homem brigando ali, homens assistindo. Ela poderia, como eu disse, fechar a porta, a janela e fingir que não viu. Mas o amor de um santo não faz conta de: será que é perigoso para mim? Por conseguinte, ó queridos irmãos e irmãs, este amor puro e sincero, ele também gera frutos. Após alguns dias, após aquela reação dela, veio um daqueles homens até a casa dela para agradecer a ela pela atitude que ela teve, porque talvez poderia ter ficado muito pior aquele movimento. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós e o povo já chamava ela como vó. Hoje a reconhecemos como Santa Avó Rosa. E vó realmente é isto. A avó, ela não deixa o neto fazer coisa errada e bater nos outros. Ela puxa a orelha e quando precisa, ela corrige. Assim reagia a nossa santa e querida avó Rosa, mesmo porque para isso ela foi designada. Ela seria o consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. E a palavra de nosso Senhor, ó queridos irmãos, disse que este consolador, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí o que estava acontecendo. O pecado, brigar, da justiça, ver as pessoas brigando, fazendo o que não é correto e também ficar quieto. Ela deu broncas também naqueles que estavam assistindo. E do juízo, fazer o que é correto. E por isso mesmo, ela também foi reconhecida por alguém daqueles. Sim, queridos irmãos e irmãs, o amor supremo não oferece limites. Foi o que já tinha em nossa santa e querida avó. A Santa Avó Rosa por diversas vezes enfrentou homens que, usados pelo poder das trevas, queriam prejudicar o trabalho desta igreja. Não tinha limites para a nossa santa e querida avó Rosa. Ela enfrentava todo e qualquer perigo para defender o seu povo e defender a integridade dessa igreja apostólica. O amor supremo, queridos irmãos, que estava nela, ele não era negociável. Ele dá a sua própria vida, o amor supremo, a favor das outras pessoas. E assim a nossa santa e querida avó Rosa reagia. Aliás, sobre o amor nós temos uma passagem muito belíssima, que até certo ponto é conhecida por grande parte da humanidade. Talvez não seja vivido por muitos, mas ao menos conhecido, imaginamos que seja.
Essa mensagem nos diz assim, está escrita em Coríntios, que o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor, ele não inveja, ele não se vangloria. O amor, ele não orgulha. Ele não procura seus próprios interesses. O amor, ele não se ira facilmente. Ele não se alegra com injustiça. Mas ele se alegra com a verdade. O amor, diz lá, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Quando nós analisamos a história de nossa santa e querida avó Rosa, nós vemos que essa mensagem se encaixa de uma maneira perfeita com o viver dela e com ações dela. Ela não queria reconhecimento, ela não queria imperar, ela não queria aparecer, mas ela queria ver o bem e a felicidade de todo o povo, de todas as pessoas. Independente de onde vinham, independente de status, ela queria o bem de todos. Sim, era preciso que isso acontecesse, ó queridos irmãos, para que nós pudéssemos compreender as palavras de nosso Senhor Jesus, quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, onde assim diz: ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. O vencedor, a santa e querida avó Rosa precisava vencer todas as intempéries, todas as lutas, precisava provar e ser provado o seu amor. E ela, este vencedor, seria uma coluna na igreja, ou seja, seria como que uma base, um fundamento que garantia a estabilidade da igreja. Far-lhe-ei coluna no santuário, ou seja, na igreja do meu Deus. Não seria no reino dos céus, mas seria nesta terra, porque lá já tem todos os fundamentos, todas as bases, mas seria nesta terra. Por conseguinte, o vencedor, como diz nosso Senhor, viria no tempo das grandes tribulações. Sim, este vencedor, este consolador, ó queridos irmãos, viria nos tempos das grandes tribulações. Às vezes até mesmo nós não vemos as tribulações, mas se nós olharmos um pouco do noticiário que rodeia este mundo, que nos traz as notícias deste mundo afora, ó queridos irmãos, nós vemos tanto sofrimento, tanta tribulação, quanta infelicidade, quanta falta de paz existe neste mundo, ó irmãos. Sim, este Consolador viria nos tempos de tribulação. E nosso Senhor diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E a água da vida, ó queridos irmãos, neste caso simboliza, é símbolo de vida eterna, santificação plena e fim das necessidades. Olha o que diz aqui: que o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da vida. Precisamos entender essa igreja como fonte da vida. Precisamos vir à reunião para nos alimentarmos, ó queridos irmãos, sabendo que aqui temos a fonte da vida. E o santo irmão Aldo e a santa e querida avó Rosa fazem parte também dessas fontes da vida. E quando nós encontramos esta fonte da vida, nosso Senhor diz, ou o significado da palavra diz, símbolo de vida eterna, santificação plena, fim das necessidades. Nós não temos mais necessidades deste mundo, precisamos viver as coisas dos céus já aqui nesta terra. O que é perfeito já nos foi dado e está sendo nos dado dia após dia.
Precisamos, por conseguinte, ó irmãos, sermos vigilantes, pois em tempo de tribulação, se não tivermos fé e foco, poderemos cair. Sim, se não tivermos fé e foco, nós poderemos cair, mesmo porque Jesus disse que o caminho é estreito. Se não nos vigiarmos, naturalmente nós iremos desviar deste caminho, o caminho é estreito. E ele ainda disse: apertado é a porta, poucos são os que a encontram. Aí então nós vemos lá Zacarias falando lá nos tempos, há tantos séculos atrás, não é mesmo, dizendo assim: em toda a terra 2/3 dela será eliminado, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica o ouro. Não imaginemos, ó queridos irmãos, que ele está falando aqui da terra como um todo, mas ele está falando de um povo. Que uma parte deste povo iria cair e apenas dessas de 3 partes, uma só ficaria. E que ele, Deus, purificaria este povo como se purifica o ouro no fogo. Sim, ó irmãos e irmãs, em alguns momentos nós não vamos entender o porquê das coisas, mas é preciso, como eu disse e repito, manter a fé e o foco, porque o caminho é estreito. Se nós não nos preservarmos com muita fé, nós nos desviaremos deste santo caminho. Queridos irmãos e irmãs, o povo apostólico tem tudo para viver bem e ser feliz nesta terra. Agora, não confunda alegria com felicidade. Porque felicidade, ó queridos irmãos, é um estado de espírito, é algo duradouro. Alegria é algo momentâneo, que acontece em nosso dia a dia. E nós temos tudo para sermos um povo feliz nesta terra. Não é bom que o povo de Deus fique murmurando das coisas que acontecem neste mundo, mas agradecendo pelas bênçãos que a Santa Avó, que Deus lhe concede. Nós precisamos olhar para o alto e vermos que nosso Senhor está nos guardando e nos protegendo. A palavra de Deus diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem. Então nós precisamos ver o bem em todas as coisas. Certa vez o nosso santo irmão Aldo disse: quando acontecer alguma coisa em vossas vidas, não fiquem reclamando. Talvez se o pneu furou é porque a sua viagem precisa ser atrasada por alguns minutos. Talvez se você não ganhou aquilo que você queria, é para o seu próprio bem, porque talvez você poderia se desviar do caminho lá na frente. Sim, ó queridos irmãos e irmãs, somos um povo feliz com a santa e querida Avó Rosa e com o nosso santo e querido irmão Aldo. E nesta felicidade, ó irmãos, nós precisamos ter a convicção de que o reino dos céus nos aguarda. E como nós temos isto? Quando nós olhamos para os nossos dias passados e nós concluímos que nós fizemos boas obras. Quando nós olhamos para o nosso próprio ser e nós não temos de nada do que lamentar. Mesmo porque se fizemos algo de errado nos dias passados, nós precisávamos apenas de pedir perdão para Jesus e isto ser esquecido. E viver um novo dia, viver um novo tempo. Sim, ser apostólico, ó irmãos e irmãs, é ter paz ainda que no caos. Olha que coisa. Jesus convida os seus, mas não lhes adianta os céus aqui nesta terra. Ninguém viverá os céus aqui nesta terra. Gozaremos de felicidade, sim. Teremos uma proteção, sim. Mas não que aqui será um céu neste mundo. Tribulações haveremos de passar. Mas nós precisamos vencer pela fé.
E ainda que as coisas que nós não entendemos e que não gostaríamos aconteçam em nosso viver, nós precisamos compreender que atrás de tudo isto, temos a proteção do reino dos céus com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, temos Jesus em nosso viver, e a grande vitória nós iremos ganhar. Eu disse e repito, ser apostólico é ter paz ainda que no caos. E eu lembro neste momento então o exemplo de dois seres que ficou para nós e que vale muito refletir neste momento. Santo Estevão, um jovem que decidiu a seguir Jesus nosso Senhor, seguir o que Jesus ensinou, sendo espelho de nosso Senhor. Por causa dos seus bons atos, ele foi julgado à morte. Mas Santo Estevão, queridos irmãos, ele gozava da paz ainda que no caos. Ainda que caluniado, injuriado, ainda que os homens estavam ali apedrejando, ele pediu a Deus, o nosso Pai, que não imputasse aquele pecado àqueles homens. Somente um ser que tem a verdadeira ligação do reino dos céus consigo, ó queridos irmãos, consegue fazer isto, gozar da paz ainda que no caos. Porque sabe que a vida nesta terra realmente é momentânea, passageira, mas o seu espírito durará para todo sempre com Jesus, o eterno Salvador. E a nossa santa e querida Avó Rosa também, que gozou da paz ainda que no caos. Em todos os momentos de seu viver, ela foi provada. Mas no final da sua vida aqui nesta terra, ela sabendo do que aconteceria lá naquela estrada, ela deixou tudo preparado aqui e foi para aquele grande acontecimento onde a sua vida terrena deixaria de existir. Ela estava em paz consigo mesmo, ela estava em paz com Jesus, ela estava em paz com as pessoas porque só fez o bem e amou a todos como Jesus amou e como Ele também determinou. Queridos irmãos, queridas irmãs, busquem sempre ligação com o reino dos céus através de nossa santa e querida Avó Rosa e de nosso santo e querido irmão Aldo. Busque sempre a ligação ao reino dos céus através dos ensinos dessa santa igreja. Pratiquem o que essa igreja lhes ensina. Isso lhes concederá muita felicidade e muita paz, ainda que exista o caos em vossas vidas. Rosa, a flor da consolação, é o que nós temos em nosso dia a dia, é o que nós também ouviremos neste momento o coral apresentando.
Consolador. O meu muito obrigado a todos por sua presença nesta reunião, seja quem colaborou de uma maneira indireta ou indireta para a realização da mesma. Às vezes a gente agradece, irmãos, os coristas, os obreiros, os regentes, mas eu lhes digo que todos os senhores têm muito valor em nossa reunião. Eu me lembro que na época da pandemia, a gente vinha aqui à sede para gravar ali uma mensagem e era muito triste, muito doído fazer uma mensagem aqui no púlpito, olhando apenas para os bancos, não vendo ninguém. Muitas vezes, com dor no coração, com o coração chorando em não poder ver os irmãos presentes em nossa reunião. Por conseguinte, valorizemos estes bons momentos que nos é oferecido de estarmos reunidos e unidos no amor e no propósito de nosso Senhor. Como já dizia nossa santa e querida avó Rosa, aconteça o que acontecer, nunca saia, nunca desista desta santa igreja.
Amém. Convido os irmãos para ficarem em pé, para que possamos encerrar a nossa reunião orando. Cada um fará a sua oração, crendo que a Santa Borrosa, o Santo Romualdo, Deus, nosso Pai, estará te vendo e te ouvindo. Não somente te ouvindo, mas te vendo também. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do que você já irá pedir, mas o reino dos céus se alegra ao nos aproximarmos dele também. Por conseguinte, façam todas as vossas orações e eu oro a favor de todos. Boníssimo Deus, eterno Pai Criador, com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor Deus, encerraremos esta reunião. Porque reconhecemos e sentimos, ó Senhor Deus, a unção do Teu Santo Espírito. Sabemos que neste momento iremos para os nossos lares alimentados com a Tua graça, ó Senhor Jesus, com a Tua bênção, ó Senhor. Sim, ó Senhor Jesus, que nós possamos viver uma vida de santidade em nosso dia a dia, é o nosso desejo. Ao orar neste momento, ó Senhor Jesus, eu suplico a Tua graça, a Tua bênção constante para todos estes que aqui estão. Que todos nós estejamos sempre, ó Senhor, vivendo em vigilância, vivendo em prudência, praticando o amor que o Senhor praticou nesta terra, e também nossa Santa Avó, nosso Santo Irmão Aldo, e muitos outros que desenvolveram essa virtude tão maravilhosa. Que nós sejamos sábios o bastante para amar o nosso semelhante, ó Senhor Jesus. Que nós sejamos sábios o bastante para perdoar a quem for necessário, ó Divino Mestre. Que nós sejamos humildes e pacientes e bondosos, como o Senhor foi e o Senhor ensinou. Ó Santa e querida Borrosa, nós muito, muito te amamos e somos muito gratos à Senhora por ser o nosso Consolador. Estamos nas vésperas do aniversário da Senhora e de nossa Santa Igreja. Que nós possamos ter dias muito felizes aqui em nossa sede com os nossos irmãos que já estão aprontando as malas para viajarem para cá. Que todos sejam guardados e protegidos por Ti, ó Santa Avó, e por Ti, ó Santo Irmão Aldo. E que todos possam gozar de dias e momentos muito felizes aqui e serem ainda mais fortalecidos nesta fé apostólica. Querido e santo profeta, neste momento de oração, eu suplico a Tua graça e a Tua bênção para esses que têm os seus nomes aqui no altar. Se assim o fizeram, ó santo profeta, é porque eles têm uma necessidade ainda mais veemente para algo em seu viver, ou talvez para os seus parentes e seus amigos, ó santo profeta. O Senhor tem o dom da onisciência e da onipresença, o Senhor tem o dom e os olhos do bom pastor, e o Senhor também tem o poder de consolar e de abençoar, de conceder milagres. Então, se necessário for, ó irmão Aldo, conceda milagres que se faz necessário para a vida destes, para que eles vivam bem e felizes aqui nesta terra. Mãe Virgem Maria, encerrando esta reunião, eu entrego este povo apostólico aos Teus cuidados, que a Senhora, como boa mãe, esteja na vida de cada um dos mesmos, lhes guardando, lhes protegendo, lhes livrando de todo mal. Ó Senhor Deus, certos de que assim será, que a Tua graça e a Tua bênção serão a constante em nossa vida, receba de todos nós, mais uma vez, o nosso louvor e os nossos sinceros agradecimentos. Amém.